Oi pessoal, segunda-feira começamos mais uma semana de conteúdo e no dia de hoje o nosso livro ele nos traz uma imagem muito bonita, olha só. Vamos olhar um pouquinho para essa imagem? Quem não estiver conseguindo acompanhar direito aqui pode olhar na página 63 do livro, tá? Nessa imagem eu tenho uma mão segurando algumas fotografias de lugares diferentes do mundo, de duas pessoas, um homem e uma mulher. Eu quero que vocês reparem, essa mão é uma mão de uma pessoa nova ou de uma pessoa mais velha? Essas fotos, será que retratam o quê? Será que a gente consegue lembrar das coisas a partir da nossa memória? Será que a gente consegue ter memórias boas das coisas que a gente viveu? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos olhar aqui um pouquinho. Deixa eu começar a apresentação pra gente. Quando a gente está falando do gênero memória, a gente está falando de algumas realidades que vocês já conhecem. Todo mundo assistiu Procurando Nemo, né? Ou Procurando Dory depois. Será que é fácil ser uma pessoa como a Dory, que não tem memória nenhuma, que não lembra das coisas? Eu acho que deve ser muito difícil, né? Mas então a gente tem esse desenho que faz vocês puxarem dos conhecimentos que vocês já têm. E tem aquele desenho também que eu indiquei para vocês lá naquela semana que a gente não estava trabalhando, divertidamente, que ele fala basicamente sobre as nossas relações com as nossas memórias, né? Quem não assistiu os dois, tira um tempinho e assiste, vai ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Quais são as suas memórias? Por que será que pessoas mais velhas, os nossos avós principalmente, os nossos tios mais velhos, eles nos contam tantas histórias passadas, as coisas que já foram? Sabe por quê? Porque o que está acontecendo agora tem uma relação direta com o que já aconteceu. Então as pessoas que já viveram mais, obviamente, têm mais histórias para contar pra gente, né? Elas fazem mais relação daquilo que elas estão vivendo do que aquilo que já aconteceu na vida delas. Então vamos lá. Como é que a minha memória pode ser despertada? Ela pode ser despertada por um objeto, por um cheiro, uma situação. Sabe, cheiro de comida de vó? Isso é uma coisa que fica na memória da gente para sempre. Ó, quando a gente utiliza a memória, a gente sempre faz esse jogo de ontem e agora, lá e aqui. A gente está sempre brincando disso, né? Vamos tentar fazer um exercício agora? Fecha o olhinho. E tenta lembrar do caminho que você faz na escola, até a escola todo dia. De casa até a escola. Por quais caminhos você passa? Quais são as casas que você vê? Que prédios estão no seu caminho? Que ruas? Você lembra de alguma coisa específica? É assim que a gente faz a nossa memória funcionar. Eu espero que, com a nossa saudade, seu caminho para casa, para a escola, ele esteja latente ainda, ele ainda exista bem forte na cabeça de vocês e que já já a gente consiga refazê-lo de novo. O texto que nós vamos ler e interpretar hoje vai contar pra gente a história de uma menina chamada Fortunata. E ela tinha um sonho, o sonho de construir a América. Mas, falando em sonho, quando a gente fala de sonhadores, a gente fala de alguém que sonhou e transformou a vida no que a gente tem hoje. Só pra gente lembrar, recordar, é uma palavrinha que deriva de outras duas. Recordes. Cordes é coração. Então é trazer novamente para dentro do meu coração. E eu convidei uma pessoa agora para contar para vocês uma historinha que nós iremos recordar ou trazer novamente para o coração. Eu espero que vocês gostem. Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui é o Padre Adriano que está falando, falo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Eu estou dentro da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que é a nossa paróquia aqui nessa cidade, e a convite da prof de vocês, a prof Fran, eu vou falar um pouquinho do sonho de Dom Bosco. Vocês estão falando um pouco da importância das memórias literárias, da importância daquilo que nós recebemos muitas vezes de legado, né? Daquilo que as pessoas contam para nós. Eu vou falar um pouquinho do sonho dos 9 anos de Dom Bosco. É um dos sonhos mais importantes que nós salesianos temos enquanto sonhos, né? Dom Bosco foi uma pessoa que sonhou bastante. Alguns sonhos dele são muito pedagógicos, ou seja, tem muito a ensinar, e ele fazia uso dos seus sonhos justamente para ajudar os seus meninos, que ele acolhia os meninos
e começava a missão. Mas antes de ele acolher os meninos, começar o oratório e tudo mais, ele teve um sonho muito importante quando ele tinha 9 anos, ele tinha a idade de vocês exatamente. E aqui no fundo, eu estou gravando esse vídeo dentro da igreja, porque aqui no fundo nós temos um quadro bem grande retratando esse sonho dos 9 anos de Dom Bosco. Uma certa noite comum, como todas as outras, Dom Bosco estava dormindo, Dom Bosco menino ainda, e ele começa a ter um sonho. Mas esse sonho é muito real para ele, muito vivo. Tanto é que outro dia Dom Bosco estava todo machucado, porque ele realmente vivenciou aquele sonho, ou seja, ele se mexeu e ele viveu aquele sonho. Dom Bosco estava sonhando e havia a primeira cena do sonho, alguns meninos da idade dele, um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais novos, estavam brigando. E Dom Bosco entra no meio deles, porque eles estavam falando palavrões, estavam se batendo, mas Dom Bosco entra no meio deles com as mesmas atitudes que eles tinham e que Dom Bosco estava falando que não estavam certas. Dom Bosco entra no meio deles e tenta separar a briga, ou seja, com socos, empurrando, batendo. E aí aparece Jesus e diz: Dom Bosco, não é assim que você deve trabalhar, mas com amor e mansidão. E aí o sonho de Dom Bosco continua, e aí, resumindo um pouco o sonho, Jesus diz: mas eu vou te apresentar alguém que vai te acompanhar, que vai ser mestra para você. E aí Jesus apresenta a mãe dele, que é Maria. Por isso que Maria é tão importante também para nós salesianos, dentro das nossas casas salesianas. Maria Auxiliadora então aparece, e aí no sonho nós vemos que Maria está presente. E aí aqueles meninos, durante essa fala, aqueles meninos que estavam brigando, bravos, eles se transformam em animais ferozes, eles se transformam em outras coisas, saem de ser meninos e se transformam. Então aqui embaixo no sonho vocês vão ver que tem alguns animais ferozes ali. E Dom Bosco, Maria, conversando com ele, junto com Jesus, diz para Dom Bosco: olha, de animais ferozes assim, você deve torná-los crianças boas, ou seja, animais dóceis. E por isso, do lado de cada cena, nós temos as ovelhas, que para nós as ovelhas representam animais muito dóceis, dá vontade de pegar por causa da lã, eles são muito dóceis, né? E dentro da Bíblia, também dentro do cristianismo, a ovelha é um símbolo muito forte. Jesus Cristo sempre trabalhava com as ovelhas também e falava da mansidão, falava de tudo isso. Então é apresentado as ovelhas como animais. Então o trabalho de Dom Bosco deveria fazer com que aqueles meninos, ou seja, os meninos que não são bons, com a ajuda de Dom Bosco, eles se tornassem pessoas boas. Dom Bosco não entende, ele é uma criança pequena, né? Dom Bosco no outro dia acorda, ele vê que ele está machucado porque ele brigou com os meninos, né? E aí ele mesmo se deu soco e bateu na parede, eu acho, e no outro dia ele estava meio machucado, as mãos, o rosto dele, ele desce para tomar café da manhã. E na mesa, porque na família de Dom Bosco morava quem? Dom Bosco perdeu o pai dele aos 2 anos de idade, então na casa dele morava quem? A mãe dele, a avó paterna, o irmão mais velho, o irmão do meio e Dom Bosco. Então essas 5 pessoas moravam na casa dele, estavam lá para tomar o café da manhã. Dom Bosco chega todo entusiasmado para falar desse sonho que ele teve durante a noite. A avó dele fala: sonho é sonho, não precisa dar importância, ou seja, desconsiderou o sonho, assim como nós fazemos tantas vezes, né? Porque sonho, né? Que importância nós também damos para os nossos sonhos? O irmão mais velho dele, com quem ele tinha um pouco mais de dificuldade, diz: quem sabe você vai se tornar chefe de uma gangue ainda, chefe de alguma coisa assim, porque esse sonho aí, né? E aí a mãe dele olha para ele e diz: Dom Bosco, quem sabe você vai ser padre. Bom, continuou o café da manhã naquele dia e tudo mais, e aquele sonho sempre ficou muito presente na vida de Dom Bosco. Dom Bosco foi estudando, crescendo, a vontade dele de ser padre foi se tornando mais evidente. Teve um padre que o acompanhou, enviou para uma cidade maior para que ele pudesse continuar os estudos. Ele então se torna padre em 1841, e aí ele ia ser enviado para ser o professor particular, o professor ou tutor, vamos dizer assim, de uma família muito nobre, dos 2 filhos dessa família. E poucos dias antes de Dom Bosco ir para esse trabalho específico, para ser o professor particular dos filhos dessa família, como padre já, ele vai com o orientador espiritual dele, com um amigo muito próximo dele, Padre Cafasso, até admirá-lo, que é o que seria a nossa FEBEM hoje, o presídio dos adolescentes e jovens, né?
E Dom Bosco se assusta muito com o que ele encontra lá. Infelizmente, lá tinha muitas crianças, adolescentes e jovens que tinham toda a vida pela frente, mas por causa de uma coisa errada assim que fizeram, estavam lá. E Dom Bosco diz, eles têm sonhos, eles precisam conseguir viver. E aí Dom Bosco diz, eu não vou para Gênova, a minha missão está aqui em Turim. E aí ele começa um trabalho com os adolescentes e jovens. É aí que entra a história do oratório, é aí que Dom Bosco começa todo o seu trabalho de oratória, de acolher esses meninos de rua, porque ele diz, eu preciso evitar, eu preciso prevenir para que esses meninos não vão até a generala, ou seja, até o presídio, mas eu preciso evitar isso. Por isso ele trabalha o sistema preventivo, que vocês se não ouviram falar, vocês vão ouvir falar. Dom Bosco então põe um sistema preventivo, ou seja, é melhor prevenir do que depois querer remendar, consertar o erro feito. Então vamos evitar o erro para que não aconteça. Começa a obra de Dom Bosco começa a espalhar as presenças salesianas, a obra salesiana se torna muito grande e já Dom Bosco idoso, ele termina um tempo muito bonito a essa Maria Auxiliadora que aparece no sonho para ele dedica, ele constrói uma igreja em Turim, gigantesca, linda igreja. A prof de vocês pode entrar no Google, pesquisar Templo de Nossa Senhora Auxiliadora, vocês vão ver quão linda é esse templo que Dom Bosco construiu. Quando ele reza a missa inaugural, quando ele inaugura essa igreja, no final da missa, ele chora sobre o altar e ele diz, hoje eu entendi aquele sonho dos 9 anos. Ou seja, a vida inteira aquilo inquietou Dom Bosco. A vida inteira Dom Bosco quis entender qual era o significado de Jesus falar, não é assim, mas é com mansidão, é acolhendo, é instruindo. Maria depois diz, você tem que transformar esses meninos desses animais ferozes em mansos cordeiros, ou seja, desses meninos que brigam, falam palavrão, fazem coisa errada, em meninos educados, que realmente sejam instruídos na fé e que queiram viver. Dom Bosco teve isso muito inquieto nele. E aí, Dom Bosco sempre quis entender e quis dar vida para esse sonho. Por isso ele chora nesse dia. Quando ele inaugura o templo de Nossa Senhora Auxiliadora, ele chora sobre o altar e diz, hoje eu vim a entender o que esse sonho quis dizer para mim. Então nós escutamos a história do Padre Adriano, que contou pra gente como Dom Bosco era um cara que sonhava muito. E até hoje a gente está revivendo os sonhos dele, né? A gente recorda dos sonhos dele todos os dias. Isso que o Padre Adriano fez pra gente, contar a história de alguém, é exatamente o que nós estamos fazendo. Memórias. Nós estamos contando memórias. O Padre Adriano não contou pra gente uma história dele. Ele contou pra gente uma história de outra pessoa. Então, nesse texto que a gente tem aqui, o texto do Sonho da América, nós vamos ler o texto e responder essas perguntinhas que tem aqui do lado, tá? Qual era o período que a autora do texto estava vivendo, se ela era adulta, se ela era criança, se ela era uma velhinha. Onde é que essas lembranças foram narradas? Quem está contando a história pra gente, tá? Vamos ter que voltar no texto, sublinhar as palavras que comprovam a resposta anterior. Que acontecimentos que essa autora está narrando no texto, tá? Aqui, quando pede para conversar com o professor, converse com o professor e os colegas a respeito das questões a seguir. Como era a Saracena na época de infância da autora? A autora acha que o lugar onde ela nasceu pode não ser o mesmo que aconteceu e que viveu há 10 anos de idade. Você também acha isso? Porque os lugares mudam em 10 anos? Sobre a Saracena, vocês façam uma pesquisa no Google para descobrir o que era a Saracena, como é que ela funcionava, tá bom? Pode ser? Essa pesquisa vocês me mandam. Vocês não precisam me mandar, vocês deixam ela no caderno, certo? Façam a pesquisa, tentem desenhar uma Saracena no caderno e aí vocês vão responder as perguntinhas. Eu já vou deixar aqui a correção dos exercícios para vocês, tá? Respondam primeiro, pausem o vídeo e depois vocês voltam para ver as respostas.